lá. Isso eu estudei no doutorado. Por que o metrô se expande em determinados lugares e não para outros? Por que o metrô não chega na cidade de Tiradentes, mas você tem uma linha verde que vai cruzar da Vila Prudente pela Anália Franco, que já é um bairro valorizado, um distrito valorizado, e vai chegar na Penha. Quer dizer, a lógica do metrô, da expansão do metrô, está articulada à valorização imobiliária. É aquilo que o urbanista Flávio Vilaça, né, no seu livro clássico, né, publicado em 98, né, O Espaço Intraurbano no Brasil, chamou de vetores de valorização imobiliária. Então, esses vetores de valorização eles já estão articulados. Quer dizer, o Estado ele vai agir como um indutor do desenvolvimento econômico articulado às grandes construtoras. Vai fazer uma linha de metrô. Aí a construtora que tem um estoque de terra ali, ela espera, porque ela sabe que o Estado vai fazer. Quando ele faz a linha de metrô, aí ela começa a construir e vende aquele imóvel mais caro. Mora aqui do lado da estação do metrô. Então essa é a disputa da cidade, de quem determina a produção do espaço. Quem tem determinado majoritariamente a produção do espaço é o setor imobiliário, aonde os grandes investimentos irão, tanto privados como públicos. Percebam, duas faces da mesma moeda. O Estado agindo de um lado, o Estado capitalista, sob governos, atendendo aos interesses desse setor, e as empresas, como um agente econômico, agindo por outro lado. Duas faces da mesma moeda, né? Produção e reprodução. Então, quando a gente fala de urbano, a gente está pensando o quê? É a produção em geral, mas a produção do espaço, mas é a construção das condições gerais de reprodução do capital. É por isso que, ao longo das últimas 2 décadas, por exemplo, desde a época do governo Mário Covas, aqui em São Paulo, começou o projeto do Rodanel. O Rodanel, que foi estimado lá atrás, foi orçado inicialmente o dado é 8 bilhões, 8, 9 bilhões, orçado lá em 98, o Rodanel. Conclui-se agora o trecho norte, passado dos 40 bilhões de reais. E você faz, então, você conclui o Rodanel para a circulação das mercadorias, que você precisa realizar, que é isso que o Marx fala lá, tanto no livro 1 como no livro 2 do Capital. O livro 1 é a produção do valor, o livro 2 é a circulação. Só que o valor só se realiza na circulação. E aí ele vai chamar isso no livro 2 de tempo de rotação do capital. O que é o tempo de rotação do capital? É a junção do tempo de produção mais o tempo de circulação. Então, na lógica capitalista, qual que é a busca? Você diminuir o tempo de produção para aumentar a massa de valor. Então, se você produzia um automóvel lá atrás, na origem da Ford, por exemplo, que nasceu em galpões pequenos, né, a Ford, você levava 23 horas para produzir e montar um automóvel. Hoje leva alguns minutos, né, para você montar um automóvel. Né? Você pegar lá o motor que já está pronto, a carroceria, montar leva alguns minutinhos. Sei lá, até um tempo atrás levava mais de 1 hora, mas já diminuiu esse tempo. Então é essa diminuição que o Marx vai discutir também isso, né? O espaço e o tempo, né? Você diminui o tempo e o espaço de circulação. E aí então é a junção do tempo de produção e o tempo de circulação, é o tempo de rotação do capital, para você pensar um ciclo de acumulação do capital, né? Então é o Rodanel, é a prioridade do Estado para a circulação das mercadorias. Claro que vai atender parte das pessoas, né, que dirigem carros, automóveis, mas, por exemplo, tem trechos, parece que não entra a circulação de ônibus coletivo, por exemplo, né? Então tem isso, né? Enfim, no Rodanel. E o metrô não chega na cidade de Tiradentes, não chega lá no extremo, no Jardim Ângela, por exemplo, não chega nos extremos. E o metrô está nessa lógica também, né? Quem está nos extremos é a ferrovia, mas ela já estava antes da metrópole, né? A ferrovia já existia antes da metrópole, né? Então, voltando à Coab, a Coab tem isso, né? Um grande conjunto habitacional que está inserido nessa lógica de produção capitalista, né? Nessa expansão, né? Da produção imobiliária capitalista, o Estado articulado com o setor imobiliário, com as grandes construtoras, incorporadoras, tanto que foram as construtoras que fizeram a Coab, mas subsidiadas com recursos públicos do Estado e do FGTS, como eu falei, no caso do BNH, né? Então isso ajudou a financiar a expansão imobiliária também. Ai, oi, oi, que treme o chão.
gente em união.